O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no início deste mês de maio, hoje dia 2, dia especial, afinal de contas, estamos ainda nas primícias de um mês, o mês mariano, mês em que queremos assim, ao celebrar cada dia, lembrar da querida Mãe do Céu. Hoje, neste segundo dia de maio, a Igreja faz memória do grande bispo e doutor Santo Atanásio, um homem que nasceu em Alexandria, do Egito, ali foi bispo, ali faleceu, por volta do século IV. Foi com certeza um dos grandes teólogos da Igreja, talvez o maior na defesa da divindade de Jesus. Ele que participou do Concílio de Nicéia em 325 e ali ajudou especialmente a esclarecer esta realidade de fé, a realidade de um Deus que se fez homem. Deus é perfeito Deus e perfeito homem. Perfectus Deus, perfectus hominem. Ao celebrar a vida deste homem, Santo Atanásio, um homem que se empenhou, pois, no estudo e no ensino da santa doutrina, pedimos a sua intercessão para também nós buscarmos a verdade que permanece. O Evangelho de hoje exatamente recorda isso. Os discípulos, depois de terem buscado a Cristo, e ele ali então multiplicou os pães, evangelho esse que lemos na semana passada. Muitos ficaram muito assim satisfeitos, né? E agora sim podemos seguir adiante, agora sim temos quem nos providencie o que comer, já não precisamos mais nos ocupar de lutar pelo pão. Quando encontra o nosso Senhor, ele vai lhes questionar, perguntando: vocês vieram atrás de mim, não por causa das coisas que eu vos disse, mas porque ficastes satisfeitos com o pão que foi partilhado. Eu vos digo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse é o convite a nós. Esforcemo-nos não por aquilo que perece. Como é triste quando nos ocupamos na vida apenas em fazer o mínimo necessário, ter o necessário para comer, só viver para as coisas da terra, como diz São Paulo, viver para as coisas do ventre. Isso não satisfaz verdadeiramente a nossa alma, porque nós fomos feitos para a eternidade e apenas a eternidade, o infinito, Deus e sua grandeza, satisfaz totalmente a nossa vontade enquanto filhos e filhas de Deus.
Busquemos aquilo que permanece até a vida eterna, a verdade ensinada e revelada e professada na Igreja. Busquemos o alimento da vida eterna, da perseverança na caminhada na graça, da fecundidade do apostolado, do bom exemplo, testemunho que podemos dar. Que a exemplo de Santo Atanásio, vivamos nesse dia uma feliz correspondência àquilo que Deus já nos deu. Ele se fez alimento de salvação para que tenhamos vida. Que possas ofertar esse dia na presença de Deus, entregando-o totalmente aos cuidados do bondoso Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.